você acha sobre o casamento? Eu acho legal. Uma pesquisa, uma descoberta, uma emoção. Um assunto eternamente discutido e repisado, e eternamente fascinante. O que queremos mostrar são ideias, as nossas ideias e ideias de outras pessoas. Não pretendem ser conclusivas. Seria um absurdo pensar assim, mas tem a intenção de lançar sementes, mexer com a sua cabeça, ou, pelo menos, deixar a dúvida. Casamento, por quê? O que você acha sobre o casamento? Pra mim o casamento foi muito bom, não é? Porque no tempo que eu era casada era bem diferente da agora, não é? Entre as pessoas que convidamos para falar deste assunto, gostaríamos de destacar algumas. Maria Margarida de Carvalho, Magui, psicóloga. Silvia Pimentel, advogada, professora de Direito na Pontifícia Universidade Católica. Fúvia Rosenberg, psicóloga. Doutor Ângelo Trigueiro, juiz. Valderez Bittencourt, psicóloga e sexóloga. Eu te amo. Não tem emprego. Esta palavra, tanto quanto a de uma criança, não está submetida a nenhuma imposição social. Pode ser uma palavra sublime, solene, frívola. Pode ser uma palavra erótica, pornográfica. É uma palavra que se desloca socialmente. Acha sobre o casamento? Sei lá, casei uma vez, não acho nada, viu? A senhora casou uma vez e não deu muito certo? Não. A senhora sabe por que não deu certo? Não sei. Já não deu mesmo, né? E antes da senhora casar, o que a senhora imaginava que ia ser o casamento para a senhora? Pensei que era outra coisa, né? Mas foi outra, diferente. O que a senhora imaginava que ia ser o seu casamento? Agora eu não sei nem falar, viu? Nem sei. Eu acho que existem muitos aspectos pelos quais as pessoas se casam, e entre eles alguns psicológicos, mas muitos sociais, muitos econômicos. As pessoas se casam por muitas razões. Gostaria que eu citasse algumas? Gostaria. Por exemplo, as moças se casam porque existe um preconceito social, uma expectativa de que é preciso casar, não pode ficar pra tia, não pode ficar solteirona, tem que casar. Então existe toda uma expectativa, uma pressão ambiental. Muitas mulheres se casam para encontrar alguém que a sustente, então haveria uma pressão social e econômica. Muitas pessoas se casam por vaidade, muitas pessoas se casam pelas vantagens de um nível social superior. Então estas eu não poria como psicológicas, eu poria como sociais, embora elas estejam agindo através do psíquico, ou através da emoção, ou através do raciocínio, mas elas são pressões sociais. E algumas pessoas se casam porque gostam da outra pessoa. E, inclusive, o casamento passa a ser visto como algo que deve preencher determinados padrões. Então, bom casamento é aquele em que se pode ter uma boa televisão, em que há garantias de aquisição de coisas, então máquina de lavar, que gere frutos materiais, seguranças materiais. Um bom casamento é aquele em que as pessoas transam bem. Então nós temos que ter orgasmos frequentes, se possível até mais de um. Então veja bem como de repente, né, a propaganda, né, passa a criar necessidades e a exigir que as pessoas tenham determinados tipos de comportamento. E as pessoas se norteiam ou se avaliam dentro ou fora da normalidade em função dos padrões impostos. O que é fundamental para uma pessoa se casar com a outra? Gostar, saber bem os defeitos, saber reconhecer as qualidades. Basta isso.
O que a senhora acha importante para uma mulher para poder casar? Importante para a mulher poder casar, precisará ter uma base, não é, do que significa o casamento. E qual é essa base para a senhora? O que a senhora acha que significa esse casamento? O que é essa base? Eu acho que essa base ela tem que ter uma formação, não é, dos pais, não é, ter feito assim ter uma religião, não é? Eu creio que é isso daí. E o homem tem que ter alguma base para poder casar? Uma coisa, né? Eu acho que mais ainda do que a mulher, não é? O casamento é uma afetação legal, não é uma organização legal de um grupo familiar, só isso. Mas a família é um grupo de pessoas, não é? Até disse um amigo meu que a família é um grupo de pessoas que se detestam. Através de julgamentos brilhantes, versáteis, subsiste uma impressão dolorosa. Vejo que o outro persevera nele mesmo e ele é ele próprio. Essa perseverança com a qual esbarro, me desespero ao constatar que não posso deslocá-lo. O que quer que eu faça, o que quer que eu despenda por ele, ele não renuncia nunca ao seu próprio sistema. Eu hoje ouvi de um cliente, marido, casado, uma faixa de 40 anos de idade, de que ele sente que as mulheres estão se desrecalcando. Né? Foi a frase dele que eu estou repetindo para vocês. E é o que está acontecendo, né? A visão dos maridos. Eles estão, de repente, tendo uma subversão de ordem dentro de casa. E isso modifica uma relação de poder, isso modifica uma relação de domínio através de dinheiro. Então isso modifica o casamento e isso modifica a família, sem dúvida nenhuma. O dinheiro é importante também, porque você casar e ter filho e não ter dinheiro para botar comida em casa, flui, acaba. Mas também não é essencial. Então, quem põe dinheiro dentro de casa é seu marido. Como é que é o papel cultural, tá? Da mulher não trabalhar e do homem trabalhar. Você acha que existe possibilidade disso mudar? Eu acho que existe e tem que mudar. Eu, por exemplo, me sinto muito mal nessa situação. Não vejo a hora de terminar a faculdade para trabalhar também. Acho que é uma questão de liberdade mesmo da gente. Você se sente muito mais livre. A legislação civil brasileira é a legislação que mais discrimina a mulher. E que mais discrimina a mulher exatamente na relação do casamento. Portanto, é a mulher casada que é profundamente discriminada. E aí, já diretamente respondendo a sua questão, eu gostaria de dizer o seguinte: existe o artigo 233 do atual Código Civil que estabelece ser o homem o chefe da sociedade conjugal, cabendo à mulher a função de colaboradora. Você percebe que nesse momento a mulher é tratada como uma cidadã de segunda categoria, quer dizer, ela está numa posição secundária na família, né, pelo Código Civil brasileiro, e cabe ao homem essa chefia. O que significa essa chefia? Ela se traduz, por exemplo, nos seguintes direitos do homem. Cabe ao marido a representação legal da família, cabe ao marido a administração dos bens da família, do patrimônio da família. Cabe ao marido, em determinados casos, inclusive a administração dos bens particulares da mulher. Cabe ao marido a escolha do domicílio, sabe? Cabe ao marido, também, ao pai de família, o exercício do pátrio poder, quer dizer, do poder, né, sobre a pessoa dos filhos, no que diz respeito à orientação, à educação. Veja, então vocês poderiam dizer, e a mulher como é que fica nisso tudo? Ela fica exatamente nessa posição de subalternidade, na posição de segunda. Quer dizer, ela é a colaboradora. Né? Mesmo no aspecto do pátrio poder, o Código estabelece no artigo 380, cabe a ambos o pátrio poder, vírgula, mas ao marido este exercício. Então eu indagaria que cabimento tem a gente ter um pátrio poder sem ter o exercício do pátrio poder. Quer dizer, isso significa que o pátrio poder é do pai e não do pai e da mãe. E logo tem um parágrafo desse mesmo artigo 380 que diz assim: em caso de divergência do casal, prevalece a vontade do pai, do marido, portanto, cabendo à mulher recorrer ao juiz. O bastante que para casar é ter a responsabilidade. E quais são as responsabilidades do homem no casamento?
A responsabilidade é trabalhar, construir seu lar, certo? E etc, né? E da mulher? Quais são as responsabilidades da mulher no casamento? Da mulher não sei explicar. Da mulher não sei explicar, sabe? Se você casasse hoje, o que você gostaria que a tua mulher fizesse dentro do casamento, dentro do lar? Qual seria a obrigação da tua mulher? Não, a obrigação é igual todas as mulheres fazem a obrigação dentro de casa, né? Curtir seu lar, o marido sair para trabalhar, ela ficar curtindo o lar dela, ajeitando, né? Não, são essas, né? Você acha que o homem tem que sustentar a mulher no casamento? Eu acho que sim. Por que você acha isso? Porque o chefe da família tem que... O homem é o chefe da sociedade conjugal, ele tem a representação legal da família, ele deve prover as necessidades familiares, que implicam no sustento da mulher e dos filhos, ele ainda fixa o domicílio conjugal, ele é o chefe da família. A mulher é consorte, é companheira, ajuda o marido na tarefa de administração da sociedade conjugal. A mulher, da mesma forma que o marido, deve fidelidade sexual. A mulher, no impedimento do marido, ela representa legalmente a família. E a mulher, da mesma forma que o marido, deve sustentar os filhos, caso o marido não possa fazê-lo. Uma hipótese que se levanta hoje no Brasil da crise, é que provavelmente pelo fato da mulher ter mais chance no mercado informal de trabalho, ou seja, que ela consegue mais facilmente emprego como diarista, como vendedora da Avon, como recepcionista, ou seja, profissões que são mais a nível de mercado informal, que provavelmente ela está encontrando mais condição de trabalho do que o homem. Quer dizer, uma hipótese que está se levantando, diferentemente do que estaria ocorrendo com as mulheres nos países desenvolvidos. Se essa hipótese for verdadeira, o fato de que essa economia brasileira propicia uma saída da mulher em crise para o trabalho fora, quer dizer, quem está trabalhando fora são mulheres de todas as classes sociais, tá certo? Essa economia informal, o fato de ser diarista, empregada doméstica, quer dizer, todo esse tipo de trabalho faz com que... Agora tem que cortar. A modernidade ou o avanço da condição da mulher, isso está fazendo com que a família se deteriore e nós não temos mais família nuclear. Quando provavelmente esse modelo de família nuclear organizada é uma abstração, quer dizer, é o que tem se visto, né? Em todo casamento há um contrato psicológico que não é sempre verbalizado, ou melhor, um lado que é verbalizado, que é aquele que se refere, por exemplo, onde nós vamos viver, com que tipo, quanto nós vamos gastar para a nossa casa, quanto de dinheiro dispomos, quem vai trabalhar em dado período, quer dizer, essas coisas são conversadas, que são as coisas faladas ao nível consciente. Existe uma série de coisas nesse contrato psicológico que são ao nível semiconsciente, que não são expressadas com clareza, mas que são subentendidas. Quer dizer, eu acho que ele sabe o que eu quero, eu acho que ela sabe o que eu quero, portanto vai ser assim. Mas há um outro nível que é inconsciente. Então nós escolhemos os nossos parceiros também e primordialmente em função das nossas motivações inconscientes. E é aí que às vezes as coisas começam a se complicar. Uma determinada pessoa. Então, que motivações nos teria levado a escolher esta determinada pessoa e não outra pessoa? Parece que isso tem uma relação com a nossa história passada. Então, a figura do eleito ou da eleita preenche algumas necessidades básicas e fundamentais nossas. Se escolhemos um homem muito paternal,
vamos dizer assim, carinhoso, afetuoso, paternal, compreensivo, não é? Seguro, talvez porque sintamos uma necessidade muito grande de proteção, de compreensão. Talvez tenhamos mais necessidade dessa compreensão, dessa tolerância, do que mesmo de uma vida sexual com esse parceiro. Talvez até sintamos maior interesse sexual por outra pessoa, uma pessoa mais agressiva, mais ativa, mas escolhemos um parceiro mais compreensivo, tolerante, né? Acolhedor, em função de necessidades básicas que talvez não tenhamos resolvido ainda dentro de nós. Então, as escolhas sempre têm uma implicação inconsciente dentro da nossa história, que basicamente está ligado às nossas primeiras experiências infantis, de figura de homem e de mulher, que nós tendemos a repetir na vida adulta de alguma forma, dentro de um processo de opressão em que se viveu durante séculos, né? Naturalmente, essa postura da mulher de maior liberalidade e de maior reivindicação, né, amedronta os homens. E amedronta também a ela. No meio disto tudo, um outro ente aparece. Torna-se muitas vezes mais importante que o próprio amor. Cresce, preocupa, incomoda. É a família. Qual a influência das crianças no casamento? É um complemento, ajuda você a conviver. Agora, não é essencial para você viver junto, tá certo? Porque se não der certo, você pode ter 12 filhos e não resolve nada. A família tem uma coisa muito interessante que o Huxley disse, que família é igual catapora. Você pega quando criança e te deixa a marca para o resto da vida. Quer dizer, a família exerce um enorme poder sobre a jovem geração. A legislação tradicional de casamento é uma legislação paternalista, né? E essa legislação paternalista é aumentada ao nível, né, de leis, de social, quer dizer, nós temos o chefe da família, nós temos o chefe do Estado, nós temos o chefe do país, certo? Sem dúvida nenhuma, nós vivemos tanto indo do macro para o micro, como do micro para o macro, na mesma estrutura. Toda essa estrutura de poder é uma estrutura que se reflete no casamento. E o casamento está desmanchando e levando isso também para uma macroestrutura. Nós estamos saindo de uma estrutura de poder, nós estamos saindo de uma era paternalista, eu acredito. No final do romance, numa palavra que precipitará o suicídio do jovem Werther de Goethe, Charlotte, que também tem os seus problemas, acaba por constatar que isso não pode continuar assim. O próprio Werther poderia ter dito isso. É muito cedo, pois é próprio da situação amorosa ser imediatamente intolerável, passado o deslumbramento do encontro. Quais são os maiores motivos de separações conjugais? Problemas pessoais, falta de amor, falta de educação, às vezes interferência de terceiros, simples circunstâncias, casos fortuitos, interesse por outras pessoas, qualquer coisa que faça com que o casal não queira permanecer unido, qualquer coisa. Tudo contribui para a separação. O trabalho da mulher tem contribuído muito para essa desestabilização de família? Não. Eu acho que não. O trabalho da mulher significa mais dinheiro em casa. Mais dinheiro em casa significa mais estabilidade familiar. Falta de dinheiro é um dos grandes fatores de separação de casal, na minha opinião. A crise, independentemente do trabalho da mulher fora, afeta de diferentes maneiras. Nós não sabemos exatamente, no Brasil, que repercussões emocionais uma crise econômica, um temor de desemprego,
uma ansiedade contínua dentro do indivíduo, né? Sentindo-se ameaçado de perder o seu trabalho. E mesmo quando ele não se sente tão ameaçado, mas ele sente-se ameaçado pela inflação que devora o seu salário, então nunca sente-se seguro para uma, vamos dizer assim, para viver em tranquilidade, né? Isso gera também um nível de tensão muito grande. E nós não temos estatísticas, porque, como todo país subdesenvolvido, nós somos paupérrimos em dados estatísticos, né? Mas nos Estados Unidos, em que a preocupação com as repercussões da instabilidade econômica sobre a vida conjugal já vem sendo um objeto de atenção e pesquisa, observa-se que um número muito grande de casais se desentendem e vivem realmente crises conjugais e sexuais em função da instabilidade econômica, do medo, da tensão, da insegurança, né? Insegurança do dia de amanhã, do futuro. E esse é um dos fatores de grande risco para o casamento. Quer dizer, a instabilidade, a insegurança, a incerteza. Isso acontece também aqui. Só que nós só podemos comentar dos casos que nos chegam, né? Nós não podemos generalizar isso. Modificou-se, por exemplo, a postura das pessoas. Isso também vem paulatinamente ocorrendo. Eu me lembro que há 20 anos atrás, né, ou até mais, há 30 anos, quando eu era uma meninota, garotinha, o que acontecia? Filhos de pais desquitados ainda tinha uma pecha de filhos de pais desquitados. Uma mulher desquitada, talvez até um homem, isso eu não sei, mas tinha uma determinada pecha. Hoje, se isso ainda existe, existe numa quantidade muito menor. As pessoas mais velhas continuam, muitas delas, casadas porque ainda tem uma pressão social introjetada nelas, né? De que tem que aguentar. Isso é família, pressões religiosas, pressões econômicas, muito medo de ficarem sozinhas e sem dinheiro, as mulheres, muito medo dos maridos de então serem um mau marido, sabe? Ele tirou os melhores anos daquela moça, como agora ele abandona, então ele se sente um carrasco, um homem mau, ele entra em culpa. Então, essas pessoas que, frutos de uma educação que foi muito mais rígida em termos de que o casamento era eterno, era para a vida toda, essas pessoas sentem uma dificuldade terrível de sair. E o pessoal mais jovem, que convive hoje num clima de muito mais abertura social nesse sentido, há muito mais, sem dúvida nenhuma, aceitação do divórcio, do desquite, da separação, é muito mais fácil sair, é muito mais fácil para um homem de 20, 30 anos deixar uma mulher e não se sentir culpado, ele não está fazendo mal nenhum, ter coisa terrível nenhuma, ele está saindo de uma relação que não é boa para os dois. E muito mais fácil para uma mulher jovem. E nisso a gente vê exatamente o peso do social através deles, do social introjetado em cada um deles. Embora estou de acordo com você de que ainda pesa muito, mas pesa muito menos. O que é que eu penso do amor? Em suma, não penso nada. Mesmo que eu discorresse sobre o amor durante um ano, só poderia pegar o conceito pelo rabo. Por flashes, fórmulas, surpresas de expressão, dispersos pelo grande escoamento do imaginário. Estou no mau lugar do amor, que é seu lugar iluminado. O lugar mais sombrio, diz um provérbio chinês, é sempre embaixo da lâmpada. O que você acha do casamento? É uma coisa que faz... Todo mundo precisa casar, precisa ter alguém, um companheiro. E é importante você casar para ter tudo isso? Tipo, alguém... Vai. A violência destrói. Os marreteiros são apenas elementos desse processo.
Bom, vai ser macacão. Quem quer macacão, levantem a mão. Quem não quer, Quem não quer macacão? Ninguém. Luiz? Então,